Irmã Simone, ao qual estará, Senhor, fazendo menção da tua palavra. Usa, Senhor, como tu tem usado para a edificação da tua igreja, e que tu, Senhor, a tua palavra encontra, aleluia, venha encontrar liberdade em nossos corações, para que nós possamos, Senhor, sair daqui mais uma vez edificados pela tua palavra. Assim oro, te louvo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor, amados. Amém. Graças a Deus. Nós estamos alegres esta noite. Estamos na casa do Senhor, né? Para louvarmos ao Senhor, adorar a Deus, entregar o nosso culto para o Senhor, né? Que bênção, irmão. Já temos recebido de Deus, e eu estava ali quando me foi então comunicado, e eu lembrei de um texto, e então nessa oportunidade vou compartilhar aqui com os amados, Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12, tem uma palavra aqui, e eu quero nesta oportunidade dividir com a igreja, compartilhar. Daniel capítulo 12, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 9, então nós leremos até o versículo 13. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias.
versículo 12. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Versículo 13, todos nós juntos? Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos teus dias. Amém? Podeis assentar, aleluia, nessa noite, irmãos, tão maravilhosa que o Senhor nos dá a oportunidade, né, de estar na casa do Senhor. Enquanto eu vinha, né, estava ali, saindo de casa e agradecendo a Deus, né, pela salvação da minha alma, pela oportunidade de vir à igreja, de estar, né, juntamente com os irmãos. E na verdade nós nunca poderemos esquecer de valorizar isso na nossa vida, né? A obra que Jesus fez na nossa vida. Muitas das vezes durante a caminhada cristã você vai vivendo a sua vida, passa anos, né? Situações da vida, aleluia, e muitas das vezes você vai esquecendo, né? Tu vai deixando de lembrar, não digo esquecer totalmente porque não tem como, mas vai deixando de lembrar, né? Isso nos faz falta daquilo que o Senhor já fez, né? Daquilo que o Senhor já operou na nossa vida. Então esta noite é noite de nós glorificarmos ao Senhor por esta tão grande salvação, né, irmãos? Diante de tudo que estamos vivendo na face da terra, né? Estava aqui um homem, Daniel, profeta, e os amados conhecem bem este livro, conhecem bem acerca, né, deste profeta que traz tantos ensinamentos para a nossa vida, através da sua vida de comunhão e obediência com Deus, através do seu ministério profético, né? Através daquilo que Deus entregou a Daniel, da importância, da relevância da vida deste profeta, né? Este livro que nos abastece, aleluia. E nós vemos aqui, amados, no último capítulo, né, de Daniel, na verdade o livro termina com uma mensagem muito forte, que é a mensagem da grande tribulação, né? O livro de Daniel, do profeta, acaba com uma mensagem de aflição, né? De inquietação, aleluia. Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Por conta do peso da revelação, das revelações que ele recebeu da parte de Deus acerca dos últimos dias. Porém, apesar de ter esse capítulo 12, o final deste livro, né, terminar em mensagem de aflição, de inquietação acerca da grande tribulação, há uma nota aqui, e é isso que eu quero compartilhar, né, com os amados aqui nesta noite. Há uma nota muito tremenda que é de paz e esperança, irmãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Diante do peso, né, desta revelação tão profunda de um tempo tenebroso, né, que haverá na face da terra, né, que será a grande tribulação, eu creio, né, a igreja não estará mais aqui. Seremos levados por Jesus, né? E a terra passará por um período, assim deixou Jesus avisado, no qual nunca antes se viu, né? Um tempo de grande tribulação, um tempo de grande angústia. E é esta revelação o Senhor está entregando a Daniel, e Daniel aqui escrevendo, louvado seja o nome do Senhor, acerca dos últimos tempos. Porém, ele diz também no versículo 10 que lemos, que
nesses últimos tempos, também serão purificados, embranquecidos e provados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz o seguinte: os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, né? Isso fala acerca da confusão de mente daquele que não estiver firmado no Senhor. Aleluia! Mas ele diz: os ímpios não entenderá, mas os sábios entenderão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estamos vivendo esse cenário, né? Estamos inseridos, a igreja do Senhor está vivendo este cenário profético de cumprimento da palavra do Senhor, né? Jesus, Mateus capítulo 24, classificou esse tempo como o tempo do princípio das dores, né? Aleluia! As características deste tempo são guerras, rumores de guerras, né? Mateus capítulo 24 está lá no sermão profético: nação contra nação, reino contra reino, aumento da iniquidade, esfriamento do amor, né? Nós estamos passando, louvado seja Deus, e sentindo na pele tudo isso. Aleluia! Está visível para nós tudo isso. Louvado seja Deus. Mas Jesus disse também que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O conteúdo profético, né, para nós que estamos vivendo, né, os últimos dias, louvado seja Deus, aleluia, tem uma conotação, irmãos, máxima de perseverança. E como o nosso irmão aqui que nos antecedeu falou, aprendemos muito com os nossos irmãos do início da formação da igreja, aleluia. O vento soprava e eles avivavam. O vento soprava, mas não apagava o pavio, aleluia. Aí é que o pavio fumegava. Isso, aleluia, fala acerca de perseverança. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. A trajetória da igreja de Jesus na terra é uma trajetória de perseverança. Por isso é uma trajetória vitoriosa, porque Jesus já nos garantiu na cruz do Calvário o escape e o livramento. Tu crê? Então aguenta mais um pouquinho, aleluia, aguenta mais um pouquinho. Não foi esta semana, vai começar, já está começando hoje a próxima semana. Aguenta mais um pouquinho, quem sabe esta semana, aleluia. O Senhor, louvado seja o nome do Senhor, tem nos dado, irmãos, condições para vivermos e suportarmos as aflições do tempo presente. E as aflições do tempo presente, disse Paulo, não pode ofuscar o peso da glória que está preparada para nós. Há algo maior, aleluia. Não termina aqui, aleluia. Sua história aqui não termina. Somos peregrinos e forasteiros nesta terra, aleluia. Só precisamos nos posicionar diante deste cenário, saber o lugar em que nós precisamos estar. Elevaio, cominácia. A igreja tem um lugar, aleluia, e a igreja precisa estar ocupando este lugar neste tempo profético. Daniel estava ali dentro
estrangeira, numa condição de cativo. Louvado seja Deus. Estava dentro da Babilônia, aleluia, mas não deixou, aleluia, de atuar no seu ministério profético. Tanto que está aqui para nós este conteúdo, aleluia, que não foi recebido, como o povo diz na linguagem do senso comum, em berço esplêndido. Daniel estava numa terra difícil de se viver, longe da sua nação, longe da sua terra, mas conectado com o céu, aleluia, com os pés na terra, mas com o coração no céu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos serão purificados, e para isso sabemos, irmãos, aleluia, que o metal, para ser purificado, ele precisa do fogo. Bidaio, cominácia, muitos serão purificados. Então a gente coloca a mão no coração e só pede para Jesus nos ajudar. Nos ajuda, Senhor, porque eu sei que Tu está me purificando, porque eu sei que no fervor da aflição, para este tempo eu preciso, aleluia, porque a experiência da glória vai me encher de poder para perseverar e ir até o fim. Purificados, embranquecidos, aleluia, terão as suas vestes embranquecidas. Fala de santificação, mas também fala de salvação, escape e livramento, aleluia. Porém os ímpios, os rebelados, aqueles que não aceitam e que continuam a agir impiamente, eles procederão impiamente e vão ficar confundidos, não irão entender, aleluia, o que está se passando. É quando a gente vê, aleluia, uma humanidade que corre de um lado para o outro, buscando respostas, aleluia, tentando acertar o caminho, só que não tem resposta sem Jesus. Ele é a resposta, Ele é o caminho, aleluia, porque Ele é a verdade. A resposta é Cristo, o caminho é Cristo, aleluia. Fora dele é confusão, fora dele é turbação. E quem é que disse isso? Ele mesmo. João capítulo 14 está lá. O Senhor, nas últimas instruções aos discípulos, antes da sua prisão, antes do seu martírio, sabendo de tudo aquilo que eles passariam e que precisariam perseverar, aleluia, durante aquele tempo difícil. Louvado seja Deus. O Senhor diz então para eles: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Creia, aleluia, mas não creia. E o Senhor faz uma observação tremenda neste versículo. Não creia só para receber e ficar na terra. Creia porque eu vou elevar-se. Vou preparar um lugar, aleluia, e vou voltar novamente para levar vocês. Creia, vou preparar um lugar para que onde quer que eu esteja, vós estejais também. Aleluia. Creia para ir, não creia só para ficar. Aleluia, aleluia. Não creia só na hora de que está tudo bem, mas aumente a fé quando não ficar nada bem. Não creia só, aleluia, no ato de receber a resposta boa, mas creia
Ebidácia, creia também na traição. Eita, glória a Jesus. Coisa linda, irmãos, é o que o Senhor tem feito na nossa vida nesses dias que antecede o arrebatamento da igreja. Aleluia. Coisa linda, louvado seja o nome do Senhor. Esta semana eu estive no Hospital Central da PM fazendo visita, aleluia, lá no Estácio, e ali visitando uma senhora muito bem, né, de posição social. Eu estava falando com a companheira, com a acompanhante dela, conversando acerca de tudo que ela tem, só um quarto cheio de roupas, até com etiqueta que ela nunca usou, porque ela tem esse problema de comprar, e o Senhor nunca conseguia falar ao coração dela, aleluia. Precisou parar ela na terra para alcançar o coração dela, porque este Aminácia é um tempo também, irmãos, de salvação. Aleluia. Tem vidas, Ebidácia, tem situações, tem processos. É porque Deus está requerendo a alma, é porque o Senhor quer alcançar o coração. É por isso que os sábios entenderão. Não pode haver desespero, oh glória a Jesus. Não pode haver desespero dentro do nosso coração acerca dos acontecimentos que nos cercam. É hora de dobrar os joelhos e pedir discernimento ao Senhor, buscar a sabedoria do alto para não ficar confuso com os movimentos que o Senhor está fazendo na terra, porque tem um movimento forte na terra e Deus está nos chamando neste tempo para encaixarmos no nosso lugar. Aleluia. O Senhor está falando, toma a tua posição, porque para esse tempo profético eu quero usar a tua vida também. Os ímpios procederão impiamente, mas os sábios entenderão. Quem são esses sábios? Será que é a galera que tem mais de 15, 20? Eu conheço gente que a parede nem dá mais, de tanto que já pendurou diploma. Aleluia. Tem tanta pós, tem tanto mestrado, que está confundido com tanto papel, já está falando até besteira. Aleluia. Porque a palavra não está falando desta sabedoria intelectual, não está falando desse recurso da terra. Com todo respeito àqueles que estudam, eu também gosto, mas cuidado, aleluia, para não ficar confundido e ainda confundir os outros. Porque essa gente está por aí, irmãos, está por aí multiplicando um conhecimento terreno. Uma coisa estranha, que não está trazendo transformação para ninguém, mas estão enchendo as naves, os teatros, os templos, estão enchendo, está cheio, porque eles têm técnicas, né, para atrair o povo. Estamos falando, aleluia, dos últimos dias da igreja na terra. Fica ligado, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, porque tudo isso já foi profetizado. Enganarão a muitos e haverá muitos falsos profetas. Tem o conteúdo, e é algo tremendo, irmãos, porque tem o conteúdo, mas a profecia não é de Deus. Porque o conteúdo é um livro de papel. Agora o Espírito, elevar-se, que dá vida e verdade a esta palavra, vem do alto. Errar-se, não é livro de alta ajuda. Elevar-se,
transformação, é novo nascimento, é nova criatura, é libertação. Não mudou, o evangelho é o mesmo. Levanta a tua mão para o céu e diga: Senhor, foi este evangelho que me libertou, que me tirou da lama, do buraco, da condenação eterna, e eu vou até o fim nele. Eu vou até o fim nele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago capítulo 3 está lá, irmãos. Tiago falando acerca dessa sabedoria. Tiago capítulo 3, aleluia. E ele diz que esta sabedoria, a sabedoria que vem do alto, primeiramente ela é pura, ela é santa, ela é sébia. E no momento que tu recebe, tu já é purificado, tu já está sendo lavado, o embaraço sai, as cadeias são quebradas, porque começa o Senhor trazer entendimento do alto para a sua vida e a minha vida. Ei, bota a mão no seu coração, porque assim te diz o Senhor: este tempo não é para você ficar confuso, as aflições desta vida não é para botar estresse em você, confusão na tua mente, não. É o Senhor soprando o pavio e dizendo: acende, estou contigo nesta fornalha, ela pode aquecer 7 vezes, aleluia, mas eu estou contigo. Essa era a mensagem de Daniel capítulo 12. Aleluia. Uma mensagem difícil, aleluia, porque é uma mensagem falando acerca de um tempo terrível, que o próprio Jesus havia dito que jamais houve na terra. Irmãos, eu fico pensando, meu Deus, se Jesus falou isso, como é que não vai ser esse tempo? Aleluia. Reminácia, aleluia. É por isso que a gente corre essa carreira, para não estar aqui. Tu crê nisso? Senhor, me dá livramento deste tempo, aleluia. Segura nas minhas mãos, aleluia, para que eu tenha força para guardar a minha coroa, aleluia, para que ninguém tome ela, e esta salvação que um dia tu me deste, eu preciso perseverar nela até o fim. Terminando que me dá sépia. E durante este tempo o Senhor vai tratar com muita gente. Oh, amados, como o Senhor está tratando. E às vezes tem coisa que a gente tem que pedir discernimento, porque você não pode nem entrar. Eu quero te dizer algo: quando é Deus tratando, não entra. Aleluia, porque Ele é que purifica, e Ele prova para aprovar. Eita, glória a Jesus. A gente fica só na intercessão. De vez em quando Deus dá uns comandos, a gente faz algumas coisas. Aleluia. Mas faz pela rebarba, faz entendendo que é Ele o Senhor da causa. Que deu, que deu, o nome dele é glorificado, amém? Se for para a vida, glória a Deus. Se for para graça, se for para recolher, glória a Deus. Se for para curar, glória a Deus. Se for graça, louvado seja o nome do Senhor. Mas em tudo é o nome dele que será glorificado. Os sábios entenderão. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está ligado está discernindo muita coisa, não está aflito, aleluia, mas está ainda aqui com o coração, às vezes batendo numa velocidade maior, aleluia, mas sempre entendendo e conhecendo quem é aquele que está sob o controle de todas as coisas. Apocalipse capítulo 22,
E o Senhor então, no Apocalipse de João, ele revela, aleluia, agora a João, e já é algo diferente, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 10 do capítulo 22, o Senhor então diz a João: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Para Daniel, cele. Para João, não cele. O Senhor está falando conosco. Agora é a hora. Aleluia. Estamos mais próximos do que estava Daniel e a sua geração. Aleluia. Estamos mais próximos, mas o inimigo é o mesmo. Aleluia. Mas a virtude e o Espírito que está sobre nós também é o mesmo. Não seles as profecias deste livro, porque próximo está o fim. E aí o Senhor diz para João aquilo que ele já havia entregado a Daniel. Versículo 11: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Versículo 12: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Versículo 13: ele é o que estava no início, e ele é o que estará no final. Eu sou o Alfa. Vamos ler junto o versículo 13? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele te cerca, oh glória! É no início, é no meio, é no fim. Ele está conosco. Ele nos cerca. Cerca a nossa história, cerca nosso tempo. Tem o controle nesta terra de todas as coisas. Um final que parecia, aleluia, do livro de Daniel, um final de tristeza, um final de assombro, de inquietação. Mas o Senhor nunca entrega, irmãos, algo que nos inquieta, aleluia, que nos vai trazer até aflição pelo saber, sem o bálsamo, sem uma palavra, aleluia, misturada de restauração, de graça, de paz, de esperança. A esperança que este mundo não tem, a igreja está de posse, porque ela tem o príncipe da paz. A turbação pode ser momentânea, mas se o príncipe estiver reinando, a paz é algo real dentro e da tua e da minha vida. E o Senhor então diz para Daniel, e é o versículo 13: tu, porém, aleluia, vai até o fim. É como se o Senhor estivesse falando para Daniel: entendeu tudo? Coloquei sobre você, parece que um peso. Vamos parafrasear aqui, né? Coloquei sobre você um conteúdo tão e às vezes é o que a gente pensa, irmãos. Senhor, não podia ser uma coisinha mais leve para mim. Aleluia. Poderia fazer tanto outra coisa que era melhor. Senhor, aleminácia, poderia ser um negocinho mais raso, que elevasse. Louvado seja o nome do Senhor. Só que a medida de Deus não é assim. Para cada um de nós, aleluia, tem uma medida, e com essa medida também desce uma capacidade do céu. Aleluia, porque não vem acima daquilo que a gente possa suportar. Terá sempre livramento. Aleluia. Você vai passar
Você vai recebendo e Deus já vai transformando para aquilo que você recebe. Não venha com peso, mas venha amortecido, porque da parte de Deus só desce com glória. Amém, irmãos? Desce com glória, passe o que passar. Seja você separado para fazer o que for. Deus tira o peso. Deus tira, aleluia, aquilo que era para ser pesado. Para Daniel, a glória o envolvia de forma tal, irmãos. Oh, glória a Jesus. A glória o envolvia de forma tal que dava a ele forças para perseverar. Versículo 3, o Senhor então diz para Daniel: tu, porém, vai até o fim. Há uma mensagem de esperança, de paz para você, e assim é para todos nós que encontramos refúgio no Senhor. Os que estão plantados, oh, louvado seja Deus, firmados a sua raiz sobre esta rocha, a casa que está edificada sobre esta rocha, pode vir o furacão que for, aleluia, mas ela vai permanecer de pé. Tu, porém, vai até o fim. Aleluia. Te dei um conteúdo, te dei raça. Tu carrega algo forte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu estou contigo neste caminho. É o Senhor falando: vai até o fim. Passa as afrontas, passa as dificuldades, passa pelo vale da sombra da morte, mas não temas. Aleluia. Vai até o fim, porque há um futuro te esperando. Oh, glória a Jesus. Há algo te esperando. E o Senhor disse para Daniel: repousarás, estarás na tua sorte no fim dos teus dias. Ei, irmão, que coisa linda. Aleluia, que coisa linda. Eu estava na sede esses dias e fui lá visitar o irmão Vitório, né? Quem não conhece o irmão Vitório, o pastor construiu uma kitnet para ele na igreja. Ele mora lá na igreja há muitos anos. O irmão Vitório não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem esposa, não tem ninguém, irmãos. Mas ele tem a igreja de Jesus. Aleluia. O irmão Vitório está lá, né, já encerrando aí 90 e para lá, quase chegando aí ao 100, né? E ele está ali, irmãos, sendo cuidado. Que coisa linda. Só que a trajetória do Vitório não começou ali. Aleluia. Ele tem uma história de fidelidade, obediência na presença do Senhor, de perseverança na presença do Senhor. E eu fiquei tão alegre porque eu cheguei, a irmã Isabel estava dando a comidinha dele, ele já está acamado, conseguiu alugou uma cama de hospital para que fique mais confortável para ele, e ele está ali sendo cuidado, cumprindo os seus dias, aleluia, até findar a sua carreira, mas o principal, guardando a fé. Enquanto os servos do Senhor, aleluia, repousaram em paz, porque foram refugiados no Senhor. Amados, tem uma geração que está indo, a outra está chegando, mas a palavra é a mesma, a profecia é a mesma, aleluia. E esta palavra está sobre todo aquele que confia no Senhor. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás, estará na sua sorte no fim dos teus dias. Que coisa linda. Tu crê nessa palavra? Tu crê que Jesus cuida de você? Aleluia. Não sei quanto tempo a gente ainda tem por aqui, né, irmão?
se somos a geração do arrebatamento, vamos ser arrebatados em vida. Mas se não formos em vida, aleluia, seremos ressuscitados. Louvado seja o nome do Senhor. De qualquer forma, participaremos do mesmo evento, aleluia. Mas o fato é que cada um tem um tempo nesta terra, e para o tempo preparado para cada um, tem uma promessa de Deus. Ele te guarda, Ele cuida de você, aleluia. Vai ser até o final dos teus dias. Vamos ficar de pé nesta noite. Não importa se você tem muita gente, se você tem pouca gente. Eita glória. Você tem 10 filhos, 15 filhos, 20 filhos. Cuidado, porque filho não é garantia para nada. Cuidado. A gente, quando visita abrigo, aleluia, tinha uma senhorinha que ficava sentadinha na cama, esperando todo domingo a filha ir visitar, irmãos. Aleluia. E eu perguntei à enfermeira, a enfermeira, não, ela todo domingo ela se arruma, mas a filha nunca veio. Aleluia. Mas aqueles que entregam o teu caminho ao Senhor, confia nele, irmão, tudo ele fará. Ele levanta ajudadores, ele levanta cuidadores, ele prepara um ambiente para que tu viva em paz, ainda que está vivendo num mundo em guerra, em um tempo de aflição. Ele é aquele que afofa o nosso leito. Recebe essa palavra nessa noite. Aleluia. Volta para a tua casa com o seu coração em paz. Fica no Senhor. Mergulha mais, busca mais, dê mais para o Senhor. Se dedique. Abachébia, persevera, vai até o fim. Não se assuste, porque tudo que está acontecendo, o Senhor desce para nós sabedoria, para entendermos, para não nos apavorar. Quando te ligarem, cuidado, não infarta não. Há poder no nome de Jesus. Nós somos a igreja do Senhor. Quando alguém vir com alguma situação, diga, irmã, está escrito, vença com a palavra. Diz, isso não é novidade para mim. Está escrito, mas está escrito também, aleluia, que eu vou até os últimos dias da minha vida ser cuidada, ser cuidado pelo Senhor. Recebe força para a tua aflição. Recebe graça de Deus, aleluia, para viver neste tempo difícil. Mas saiba de algo, que a porta da graça está aberta, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o tempo de buscar, e é buscar enquanto se pode achar, e é invocá-lo enquanto está perto. Essa porta vai fechar a qualquer momento. Vai fechar a qualquer momento esta porta. Mas o importante, se tu já passou por ela, desfruta da graça, descansa no Senhor, aleluia. Vai pelo caminho que o pastor te leva. Pastos verdejantes são águas tranquilas. A misericórdia, a bondade, a misericórdia vai te acompanhar. São todos os dias da tua vida. Toma posse da bênção. Isso é que é bênção, irmãos. É legal. Bênção não é carro, não é apartamento, não é geladeira cheia, abatrulhas, não é quarto cheio de roupa. Ele vai, não é nada disso, irmãos. Porque quando vai para o leito, Deus nivela todo mundo. Não tem esposa do coronel, não tem filho do comandante, aleluia. Mas tem aqueles que estão firmados no Senhor. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Você que precisa de força, vem aqui à frente, vamos orar por você. Você que entrou aqui nesta
noite precisa de força. Você veio, está diante de um processo da sua vida e está pedindo: Senhor, me ajuda, me ajuda, porque eu preciso perseverar. Mas eu quero te dizer: volta a fazer aquilo que tu parou. Volta a orar pelas madrugadas, volta a frequentar mais os cultos, volta. É hora, irmãos, aleluia. Jesus está voltando e nós precisamos estar prontos. Priorizar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Priorizar. Cuida da tua alma, faz a manutenção dela, aleluia, do seu homem interior. Cuidado, são os últimos dias, mas Deus tem para você palavra de bênção, palavra de paz. Lá fora está todo mundo na perturbação, irmãos. Eu vou para casa agora, passo às vezes num vizinho, no outro, e está lá um perturbado com uma coisa, um perturbado com outro, mas estão com uma latinha de cerveja na mão, achando que aquilo ali, aleluia, vai resolver o problema. O que a gente faz? Aleluia, a gente aproveita para pregar Jesus. A gente faz igual Daniel. Não permita que um tempo de aflição limite o seu ministério profético. Não permita. Seja profeta, pregue o evangelho, seja profeta na sua casa, com seus filhos. Tu é boca de Deus. Não fica calado, não. Fala. Essa é a hora, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós queremos te glorificar. Obrigada, Jesus, por esse tempo. Obrigada, meu Senhor, porque tu está conosco. Renova nossas forças aqui, Jesus. Tem misericórdia de nós. Tem compaixão da nossa vida. Segura nas nossas mãos. Não podemos voltar nem olhar para trás. Não queremos, meu Senhor, ficar como uma estátua de sal, porque um dia o Senhor nos tirou lá daquela lama e nós precisamos seguir. Nós precisamos seguir, perseverar até o fim. Está próximo, está tão perto, está pertinho, meu Senhor. Não sabemos quanto tempo nós temos ainda. Tantos irmãos já foram recolhidos. O Senhor já chamou tantos nesse tempo. Para tantos já encerrou os dias. Mas nós estamos ainda aqui, Senhor, sobre a face desta terra. Então nos ajuda, como o Senhor fez na vida de Daniel ali dentro daquela nação ímpia. Mas um homem de estreita comunhão contigo peleja por nós. Desce para nós sabedoria. Dá sabedoria, minhas irmãs. Dá sabedoria na criação dos filhos, sabedoria no falar, sabedoria sabedoria nas guerras, nas lutas, porque o sábio neste tempo, ele entende, ele não se desespera, mas ele sabe muito bem que o Senhor está passando na terra. Renova nossas forças, meu Senhor, na noite deste dia, assim como tu tocou na boca de Isaías, com aquela tenaz, purifica-nos para sermos boca de Deus nesta terra. Jesus querido, é o tempo, esse é
Deus querido, está aí. Jesus, nós cremos. É semana de resposta do céu. É semana de não derraça. Não deixa a gente ficar embaraçado, não, Senhor. É milagre. Às vezes o negócio embaraça. Mas tira esse embaraço, nos dá entendimento, nos dá discernimento. Se vier para nos embaraçar, abre para nós o entendimento, para que a gente não fique confundido na terra. Vai trabalhando aí nos corações. Olha aí, Senhor, olha aí, olha aí, olha aí, o fervor da aflição. Dúvida, mas passa aí com o teu bálsamo, passa com o teu renovo. O peso do cominal, tira o peso, seu fardo é leve, vai arrancando, vai tirando. Nós deixamos tudo aqui no teu altar, meu Senhor. Nós deixamos tudo aqui diante do teu altar, crendo na vitória, que é o Senhor que nos dá saúde para terminar os nossos dias. E o Senhor é aquele que cuida de nós. Tu, porém, vai até o fim. Não terminamos ainda. Não terminamos ainda. Quantos no início, quantos no meio, quantos no fim. É tu que conhece a trajetória de cada uma. Mas que nós estejamos encaixados, posicionados neste cenário que estamos vivendo, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Aleluia! E o teu sangue, meu Senhor, é aquele que embranquece as nossas vestes. Tu é aquele que perdoa os pecados nesta noite. Aqui diante do teu altar também é lugar de aliança, é lugar de perdão. Porque são bem-aventurados aqueles que têm as vestes lavadas, meu Senhor. Vestes lavadas, precisamos de ser embranquecidos cada dia, purificados cada dia, para entrar na cidade pelas portas. É pelas portas, é pelas portas, meu Senhor. E nós te agradecemos por tudo, porque o Senhor desce com este renovo para a nossa vida, para os nossos ossos. Camancho, relevato e assébia, toda seta de enfermidade que quer nos parar nos nossos dias, nós repreendemos em nome de Jesus. Nos dá saúde para em tudo glorificar o teu nome. É o que nós te pedimos, meu Senhor, e por tudo já te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Dá um abraço nessa irmã aí que você encontrar. Aleluia. Dá um abraço nesse irmão aí. Diz para ele, vá até o fim, meu querido. Diz para ele, eu não sei se tu está no começo, no meio ou no fim. Aleluia. Não sabemos, irmãos, mas a ordem de Deus é marchar. Aleluia. É marchar, é marchar. A ordem é para marchar. Não fique enrolado, não fica turbado, não fica confundido. Aleluia. Vai marchando, vai caminhando até os seus dias fitarem, em nome de Jesus. Deus abençoe os amados, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo
como eu te falo, e tu podes me ouvir. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que Davi disse: mais vale um dia na casa do Senhor. Como é que é? Em outras partes mil. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos agradecer ao Senhor esta noite na casa do Senhor nosso Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, já foi conversado com o nosso pastor Paulo Camilo, e nós estaremos aqui na primeira segunda-feira de outubro, a partir das 17h30, buscando ao Senhor nosso Deus por milagres. E nós contamos com a presença dos irmãos. Amém? Quem crê que Deus fará coisas gloriosas? Glória a Jesus. Estaremos orando agora para retornarmos e o Senhor nos dá uma semana de vitória. Quando eu falo semana de vitória, eu estou falando de uma semana de luta. Mas se você quer vitória, como é que não vai passar por luta? Amém? Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, te louvamos porque Tu falou conosco mais uma vez nessa noite de uma forma gloriosa. Nos ajude aí até o fim, independente do que esteja acontecendo. Leva-nos em paz e segurança, nos livra da mão, Senhor, do homem sanguinário, dos acidentes, nos guia e glorifica o Teu nome em nossas vidas e através de nossas vidas. Assim oro, Senhor, e já te agradeço no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho amado que vive e que reina para todos sempre. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vinda do Senhor Jesus, e toda a igreja diga amém. E a vitória é nossa, operando Deus. Se Deus é por nós,